Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Boa noite. Hoje estou aqui nessa quarta-feira, dia 6 de janeiro de 2021, para compartilhar uma mensagem, compartilhar uma palavra com os irmãos. Hoje ainda a nossa célula vai ser dessa maneira, vai ser online, mas eu tenho certeza que tanto eu quanto vocês serão muito edificados, amém? Domingo passado nós tivemos um culto tão poderoso, tão maravilhoso, ministrado pelo pastor Ramos. Ele compartilhou uma palavra, foi o nosso primeiro culto do ano, foi maravilhoso, foi poderoso. Tivemos um momento de ceia precioso também, muito bom. E antes de compartilhar a palavra que o pastor deu no culto, nós vamos compartilhar ela aqui. Queria dar apenas 2 recados. O primeiro recado é que os cultos estão aí, né? Alguns irmãos estão viajando e tudo mais, mas os cultos não pararam, irmãos. Domingo temos culto normalmente, às 18h30. Convido você, sua família, seus amigos, familiares, vizinhos, esteja conosco lá, vem receber a mensagem, a palavra de Deus, que eu tenho certeza que vai edificar o seu coração. É na Avenida Nisa Marques Coritá, 250, é o prédio da Comunidade de Vida. Todo domingo, 18h30. Eu também tenho, bem rapidamente, um outro recado, mas muito importante. E nós, né, os pastores, a liderança, nós estamos muito felizes porque a partir do próximo domingo agora, nós retornaremos com os nossos Domingos Kids, que é o culto para as crianças, né, numa linguagem, num material que elas podem entender, compreender, ter revelação. Amém? Então eu quero convidar cada pai a levar seus filhos, suas crianças e juvenis, que em um dado momento do culto eles serão direcionados para o culto Kids, para o Domingo Kids. Tá bom? Não faltem. A criança é membro do corpo. É importante que ela esteja conosco lá, recebendo a mensagem. A Bíblia fala que nós precisamos ensiná-las desde a infância, que quando forem mais velhas, elas não se desviarão do caminho do Senhor. Amém? E desfrutarão de tudo que Deus tem para elas. Amém, meus irmãos? O título da palavra hoje é Rejeição e Glória. Uma breve palavra, é um tema que o pastor vai compartilhar por alguns cultos, de 2 a 3 cultos. Então, uma breve mensagem aqui nesse primeiro encontro, mas tão poderosa. Nós utilizamos domingo aquela passagem onde Jesus faz a multiplicação dos pães. Eu creio que até você que está assistindo que ainda não conhece Jesus, você já ouviu essa história, já ouviu esse milagre, onde Jesus alimenta uma multidão com apenas 5 pães e 2 peixinhos. E o texto base foi esse. Então eu quero te convidar a ler esse texto na sua casa. Não vou ler aqui, porque eu creio que a maioria dos irmãos conhece. E o interessante é que esse milagre de Jesus, ele está relatado em todos os evangelhos. Marcos, Lucas, Mateus e João. Depois você pode conferir na sua Bíblia. Lá em Marcos 6, em Lucas 9, em Mateus 14 e em João 6. Observe para você ver. E é importante nós nos debruçarmos nesse milagre, mas não só nele, mas também no contexto que envolve esse milagre. Amém? Porque eu tenho certeza que tanto eu quanto você precisa de um milagre. Nós sabemos as nossas necessidades, nossos anseios. O Senhor também sabe do seu milagre. Então nada melhor do que nós estudarmos, né, termos revelação do milagre. Aqui, como eu já adiantei, o Senhor Jesus, depois de muito tempo ministrando, a multidão seguindo ele ali com os discípulos dele, a multidão estava com fome, a multidão queria se alimentar. E ali acontece um milagre, né? Alguns discípulos pedem para Jesus dispersar o povo, mas Jesus viu ali naquele momento uma oportunidade de mostrar a glória do Pai. Então ele pede ali, né, ver se alguém tem algum alimento. Vocês sabem, uma criança aparece, uma criança, um jovenzinho, aparece lá com 2 peixinhos
e 5 pães. Sabe o que eu fico pensando, às vezes, fazendo um parêntese? Você acha realmente que naquela multidão, a Bíblia fala que eram 5.000 homens? Homens. Geralmente o número de mulheres é muito maior do que o de homens, fora as crianças, a Bíblia não relata. Então estima-se aí de 13 a 15 mil pessoas reunidas ali. Era uma conferência, né, irmãos? Então, voltando ao que eu estava falando, você acha que nesse universo de pessoas, apenas um jovem, uma criança, um juvenil, tinha alimento no seu bolso, na sua sacola, na sua mochila? Lógico que não. Mas isso nos mostra um pouco do individualismo, do egoísmo, do compartilhar. Nós temos essa dificuldade de compartilhar, de semear. O Senhor, Ele multiplica quando você entrega para Ele, quando você oferta para Ele, quando você se dispõe a alimentar os filhos dEle, se dispõe a abençoar a igreja, porque a igreja não é o prédio, a igreja estava reunida lá, mais de 15 mil irmãos reunidos, e um jovenzinho, juvenil, entregou para o Senhor por tudo que ele tinha para comer, para que fosse distribuído para aquela multidão, e ele presenciou um grande milagre. Então, que nós possamos, em primeiro lugar, remover do nosso coração todo orgulho, sabe? Toda mesquinharia, toda ponduragem, avareza. O nosso Deus não é esse Deus. O nosso Deus tem um coração generoso. Então você tem um coração generoso. Se você tem dificuldade nessa área, ore para o Senhor, fala para Ele remover isso. E Ele vai remover. Sabe de que forma? Colocando situações na sua vida, onde você vai poder ajudar o outro. Onde você vai poder abençoar a igreja, abençoar o irmão, abençoar alguém da sua família. O Senhor é mestre nisso. E com o passar das situações você vai se desprendendo e sendo transformado. Amém? Mas um ponto interessante desse milagre, não é só o milagre em si, esse ponto que nós conversamos, mas o milagre é o momento da glória, né? A palavra se chama rejeição e glória. É também o momento anterior. Você pega no livro de Mateus, ele acontece no capítulo 14. Mas se você pega lá no capítulo 13, o Senhor Jesus está falando de algumas parábolas, e aí lá no capítulo 12, você vê que tem um trecho de perseguição. O Senhor Jesus estava sendo perseguido pelos religiosos, pelos fariseus, onde eles estavam afrontando, né, a autoridade de Jesus, afrontando a mensagem de Jesus, os milagres de Jesus, colocando em xeque, né, isso que acontecia por onde Jesus andava. E aí eu quero me deter um ponto aqui agora. Antes da glória, antes do milagre, da multiplicação, do suprimento, da realização do sonho, do objetivo, pode ser que, assim como foi com Jesus, aconteça perseguições, rejeições. Não tem como vocês me falarem, né? Mas quantos de nós fomos rejeitados, traídos? Quantos de nós confiamos, mas logo depois vimos que não deveríamos ter confiado em determinada pessoa? Quantos de nós esperávamos tanto, mas fomos enganados? Era o que aconteceu com Jesus. Então, antes da glória, antes do milagre, do suprimento, aconteceu perseguição. A autoridade de Jesus não foi reconhecida. Os fariseus olhavam para Jesus e não enxergavam o Cristo, não enxergavam o Salvador, não enxergavam o Filho de Deus. E por isso, eles o perseguiam. Muitos perseguem Jesus hoje. E você, como igreja, sofre perseguição também. Nesse tempo de pandemia, isso está acontecendo. A igreja está sendo perseguida. Minha oração é para que você abra os seus olhos e perceba que quando impedem a igreja de se reunir, Jesus falou da importância de nós nos reunirmos, a comunhão dos irmãos. Isso fortalece, traz vida, comunhão do corpo de Cristo. Então, quando qualquer ação do mundo contrária a essa reunião, é um agir
do maligno, uma perseguição contra a igreja. E é uma perseguição contra o próprio Cristo. Se lembram? Quando Paulo estava perseguindo os irmãos, quando ele não era Paulo ainda, era Saulo, Deus apareceu para ele, Jesus apareceu para ele e falou: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Entende? São as perseguições. E antes da glória, do suprimento, pode ser que venha perseguição. Eu estou aqui para te encorajar. Se você está sofrendo perseguição, traição, desânimo, isso tudo tem desanimado, eu tenho algo para te dizer. Permaneça. Permaneça no seu casamento. Permaneça com seus sonhos materiais, financeiros, percorrendo o caminho que precisa ser percorrido. Continue com a sua célula, continue com a sua liderança, continue com a sua igreja, nós, a comunidade de vida. Permaneça. O Senhor vai te levar à glória, vai te levar a desfrutar do milagre. Amém, meus irmãos? Creia nisso. Creia nisso. Antes da glória, há a rejeição. Isso, por muitas vezes, aconteceu na palavra. E pode ser que esteja acontecendo com você também. A mensagem que eu quero deixar para você é que eu e você vamos desfrutar de coisas inéditas nesse ano de 2021. Um ano da colheita abundante de Deus em todas as áreas da nossa vida. E que dia que foi? Foi hoje. Hoje pela manhã, estava confundindo hoje ou ontem, mas hoje eu acordei, falei com a Ana, minha esposa, falei com ela, nós temos crido nessa colheita, temos crido nessa colheita abundante nesse ano de 2021, mas há um inimigo nos resistindo. E hoje pela manhã o Senhor me levou a orar, falei para a Ana, contra o agir do diabo, contra os planos do diabo, contra a arquitetura maligna do diabo contra a minha vida, contra a minha esposa, contra os nossos pais, familiares, contra os nossos pastores, contra a igreja do Senhor. Então é necessário você guerrear, não desista. Você e eu vamos viver coisas inéditas esse ano. Arregaça as mangas e creia. Já aconteceu no mundo espiritual. O Senhor já liberou sobre nós. Não tenha medo. Não pare. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Jesus abençoe vocês. Um grande abraço.